Vamos orar? Let's pray. Feche os olhinhos, vamos Maybe orar. close your eyes and let's pray. Vamos orar. Senhor, Father, nós te agradecemos we give you thanks porque o Senhor é um Deus maravilhoso. because you are an amazing God O Senhor é um Deus fiel em todos os seus and caminhos. you are a faithful God in all of your ways. E a tua fidelidade, And your faithfulness, ela não é momentânea, it's not for a moment, ela é para sempre. it is forever. Porque o Senhor é um Deus fiel em tudo. Because you are a faithful God in everything that you do. E nós cremos And we believe que a tua that your fidelidade faithfulness irá nos guiar, shall guide us, irá nos levar shall take us ao destino to the destination que o Senhor tem para cada um you have aqui. prepared to each and every one of us. Porque o seu destino Because your destiny, que o Senhor tem para as nossas the vidas destiny that you have prepared for our lives, é o lugar que nós is the temos place that we have, e é aonde nós vamos multiplicar it's where we are going to multiply. e é aonde nós vamos dar And frutos that's where we're going to bear fruit para o teu reino. to your kingdom. Todo mundo diz And amém. everyone says amen. Amém. Aleluia. Senhor, nós te amamos. Lord, we love you. Eu gostaria de compartilhar algumas palavras antes de eu entrar na palavra que a gente vai pregar. Okay. Before I start the word that I was going to preach, I'd like to give some other words that came into my heart. Deixa eu ver o que eu posso falar agora Let me see what I can share right now e o que ainda eu não posso falar. and what I cannot. O Senhor estava falando sobre investimentos, The Lord was talking about investing, sobre tempo de investir. time to invest. E Ele disse para mim que And he told me avisar a vocês to warn you guys que ainda, that still, se você vai investir em alguma coisa, if you're going to invest in anything, não invista do not invest no momento. at this right moment. Deus disse que vai dar um sinal God told me that he's going to give um sinal aos investidores. a sign to the investors, E que os investidores esperem and that the investors should wait o tempo certo de investir. the right season to invest. Porque o tempo de agora Because the time of right now, não é tempo de investir. it's not time to invest. É tempo de segurar. It's time to withhold. É tempo de esperar. It's time to wait. Aqueles que esperam no And the Senhor ones who wait on the renovarão suas shall forças. renew their strength. É tempo de espera. It's time to wait. E Deus falou que vai dar um God told me sinal he's going to give a sign para esses que são to investidores the ones who are investors para investir no lugar to certo, invest na hora at the right certa, place, at the right time, no momento and certo. in the right moment, Tá the bom? right season. Outra coisa que eu gostaria de Another falar, thing that I would like to share, ele disse que he told me that os imóveis e terrenos real estate and land, irão cair de preços. they shall drop price. Significativo. You guys understood, all right, that's the word. E aí será um tempo de comprar And imóveis so the time to acquire real estate e terrenos. and piece of land, E para muitos, and to many, terrenos e imóveis land and real estate virão nas mãos de vocês, shall come into your hands, porque será doado because it shall be gifted e será dado and it shall be given a muitos dos seus filhos to many to your son. nesse tempo agora. This time, this season that is coming, that is about to come. Amém? Amen. Por quê? Why? Eu não sou profeta da destruição. I'm not a doom prophet. Eu sou um profeta de Deus. I'm a prophet from God. E um profeta de Deus, And a prophet from God, ele tem que estar preparado he has to be ready para falar aquilo to speak que Deus quer que seja what falado. God Amém? wants to be spoken. Ele não pode ser um profeta He parcial. cannot be a partial prophet. O que é ser parcial? What is to be partial? É só falar coisa What it boa ou means? coisa ruim. You can only speak good things or Precisa ter um bad things. termômetro. You need to have a O thermometer. termômetro de Deus. God's thermometer. Fala isso, So you say that, fala aquilo, you say that, fica quieto, be quiet, não fala nada, don't say anything, fica de boquinha close fechada, your mouth, abre sua boca. open your mouth. Amém? Amen? É assim que o profeta vive. That's how the prophet lives. Porque quando ele abre a boca, quando Deus não manda abrir, só sai coisa ruim. Because when he opens the mouth, when it's not God's time, there's only mass going around. Tá ouvindo bem, gente? Do you hear me? Aleluia! Hallelujah. Vocês creem que o nosso Deus é bom? Do you believe that our God is good? Sabe o que foi que ele falou para mim? You know what he told me? Filho meu, My son, o meu povo, my people, que é amado, who is beloved, será poupado. shall be saved. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e Look diga to the assim, person ó, right você beside you. será poupado e You shall poupada, be saved porque
O seu Deus Your God é aquele que poupa. is the one that saves. No meio da In the tribulação, midst of the tribulation, você in the não midst of passará por chaos, you shall tribulação, not go through porque chaos, tribulação são because para aqueles que estão no tribulation mundo. are for the ones which Como are in nós the não world. somos do mundo, As we are not from this então não há world, tribulação. there's no tribulation. Estão ouvindo bem o que eu estou falando? Do you understand what I'm saying? Está ouvindo? Do you hear Ouviu? me clear? All right? Ouviu bem? Do you do you hear me? Deixa eu dar um exemplo para Let me você. give you an example. José passou por tribulação ou não? Joseph went through tribulation, yes or no? Mas Deus deu a ele o quê? But God gave him what? Direção, Direction, estratégia strategy, e o poupou. and saved him. And anoint. Deixa eu dizer de novo. Let me say again. Josué, Joshua, quando Deus o chamou, when God called him, Deus disse a ele assim: God told him, eu vou trazer uma recessão no mundo. Joseph, when God called him, said, "Hey, I'm going to." Mas você, José, but you, Joseph, te darei I estratégia, shall give you strategy, e te darei I shall autoridade give you authority, e te darei direção. and I shall give you direction. O que Deus está dizendo? What God is saying, Josué representa Joseph José, represents Jesus, um tipo de Jesus. Is a Porque ele foi um typology of tipo de Jesus. Salvador, He was a type of tá Savior. certo? Mas também representa But he also represents homens e mulheres men and women que Deus vai levantar that God is raising up nesse tempo difícil. at this hard season. Antes de vir algo bom, Before it turns to good, precisa de vir algo it's não tão bom. necessary to come É assim que something Deus not trabalha. as such as Deus good. trabalha no God meio do works caos. in the midst of chaos. E do caos, And in chaos, ele levanta a bonança. he raises up peace. Tá entendendo bem? Do you understand what I'm Mas saying? ele disse: o meu povo But he said, my people será poupado. shall be saved, shall be spared. Salmos 31, 24 diz assim, olha só. 31, 24. 31:24. Esforçai-vos, e ele vos fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Ele vai te fortalecer, meu querido. He will strengthen Porque you. ele é um Deus que nos Because fortalece. he's a God who strengthens us. Aleluia. Não importa o que o mundo passar. It doesn't matter what the world is Deus going é through. contigo. God is with you. Deus está contigo. God is with you. Deus vai te ajudar. God shall help you. Deus vai fazer água sair da pedra God shall make water flow from the rock para você. to you. Aleluia. Amen. Vamos ver aqui. Ele diz assim, olha, em 2026 nós estamos entrando. He also told me that in 2026 Será um ano de shall avivamento, be a year of awakening, of revival, mas também um ano difícil. but also a very tough year. Será marcado com um forte mover It shall be marked with a very strong de palavras de sabedoria, okay. So shall be marked by a very strong word of knowledge and wisdom. cumprimento rápido de palavras proféticas, Prophetic words shall come being accomplished very fast. manifestações angelicais. Angelical manifestations. Olha, Deus vai movimentar os anjos. God shall move the angels. E vocês aí vão ter experiências com And anjos. you shall have experiences with angels, Assim também como demônios. as with devils also. Demons. Com o mover de sinais e With prodígios. the signs of moving and signs and wonders. Deus está trabalhando God is working para avivar a sua casa, to awake para avivar o his seu house, trabalho, to awake para your avivar job, a sua to família, awake your family, para avivar os seus to filhos, awaken your sons para and avivar as daughters, suas to finanças, awaken your para avivar o finances, seu to negócio. awake your business. Ele está avivando He is awakening o seu coração, his revival, your heart, a sua revival your casa, heart, your household, a sua família será avivada por shall Deus. be renewed, awakened by God. Nossa, dá uma salva de palmas Can aí we para give ele, an applause agradece to a God? ele.
Sabe o que mais ele falou? Olha só. You know what else he told me? Os filhos pródigos The prodigal sons and daughters retornarão à casa do pai shall return to father's house em grande quantidade. Woo! In a great quantity. Os In a great filhos amount. pródigos The prodigal children retornarão à casa do shall pai. return to the house of Deus the os father. trará de God volta shall bring them back para a casa dele to his house e ainda vai usá-los ainda. and is going to use them. Hey, take that. Tu vai ver muito maluco sendo There usado. shall be some crazy Jews Porque é being used tempo by dos God malucos because serem it's time levantados. for the crazy people to rise up. Oddballs. Consegue colocar um pouco do meu microfone aqui para eu poder ouvir? Você dá uma voz mais alta? Vamos lá, como funciona o espírito de engano? Eu queria ensinar isso para vocês hoje. How the spirit Como of- funciona? How Eu- the spirit of deceitfulness work. Em Timóteo 4:1. Timothy 4:1. Vamos ler lá. 4:1. Let's read on Timóteo 4:1. 4:1, tá? Diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador ou espíritos enganadores. Está no plural ou está no singular? Yeah, do you want me to read in English? Yep. But the Holy Spirit explicitly and unmistakably declares that in the latter times some will turn away from the faith, paying attention instead to deceitful and seductive spirits and doctrines of demons. Presta atenção no que ele está dizendo. Pay attention to what he's saying. A palavra está dizendo espíritos. The word is saying spirits. Então nós in temos plural. vários tipos So we de have engano. many types of deceitfulness. E um dos enganos mais And fortes one of hoje the strong deceitful that que we eu have tenho visto nowadays, that I have seen, é nas redes sociais. it is on the social media. Você já viu, rapaz, o negócio está tão ruim que você tem que tomar cuidado para você não Isso dar é de tão cara com a sua complicated. cara no YouTube So e os caras te acusando, porque o AI faz isso. Because AI is doing that. Ele Like, pega uma get outra your face, pessoa, bota o seu rosto, get another person, a put sua your voz, face, your voice, e aí? and then suddenly you see yourself like being, Se você não stoned. tiver um If you discernimento, don't have discernment você from vai the Spirit, acreditar. you're going to believe. O que falta para a gente hoje? What is lacking for us today? O que combate o engano? What can combat, what can oppose Discernimento de espíritos. misleading? The discernment of spirits. the key Discernir, to discern. que só Deus pode dar. Only God can, O discernment that only God can discernimento de espíritos give. Spirit discernment não vem do homem, does not come from man. não vem da escola Does not teológica, come from theological school. ele vem de uma It experiência, comes from an experience. ele vem de uma It comes manifestação from de um dom manifestation of a gift que nós precisamos that muito we hoje need, we really para saber need aonde nós pisamos. to know where we place our feet. Sabe por quê? You know what? O diabo não vem com chifre, Devil does not come with horns. seria muito fácil, você não acha? That would be really easy. Um tridente, A trident vestido de vermelho, and dressed in red. com o olho pegando fogo, né? and Aquela coisa eyes, toda. like, in flames or something like it. Ele vem como um anjo de luz, Like an angel porque of assim a light. palavra fala. And that's what the word Ele says. vem disfarçado And he comes like in disguise, como anjo de luz. like an angel of light. Então o engano é tão profundo. So the misleading is Se so você profound não conhecer, não that tiver if o you don't discernimento, know, or do not have discernment, você vai achar que aquilo é um anjo de you're gonna Deus, thought that this is an angel que from aquilo é uma God. palavra de Deus, that's a word que aquilo from é God. algo de Deus. This is something from E God. não é. And it is not. Precisamos We discernir need to discern. daqui para frente And from now on, muito. many. Olha, uma das artimanhas do espírito de engano é One of the ways that the spirit of deceitful works achar que tudo que é to sobrenatural think that everything which is supernatural, é maravilhoso. it's wonderful. Sabia disso? Do you know that? Você sabe que sobrenatural, Do you know that supernatural? você tem o que é bom e o que é ruim. You have what is right and what is wrong. Então nós temos que Good discernir and que evil. sobrenatural é So we aquele. need to discern what type of supernatural are we dealing with. Da onde vem o From sobrenatural? where the supernatural is coming. É o Espírito Santo Is that the Holy Spirit? ou é um espírito de Or engano? is that a misleading, a deceitful spirit? Tudo isso nós temos que And prestar everything atenção, we have to pay attention. principalmente daqui para frente, And muito from mais. now on, so much more we have to, be observant. Porque senão a gente vai acreditar em tudo que falam. Because we're going to believe in everything that we're talking or they're letting us to believe. Meus irmãos, nós amamos o sobrenatural, sim? My brothers, we love Aqui, the supernatural. nós amamos, This- não é verdade? This house does love the supernatural Sim. of God. Amen? Mas nem todo culto, irmão, vai ser
But not all Nossa, que service- benção. Wow, that was something. Nem todo culto você vai ver gente pendurado no teto, rolando. Not all service are going to be people like rolling around and running, screaming. Porque tem tempo de Because aprender a palavra, there is a season to learn tem the tempo word, de ouvir a a palavra, season to hear como the tem word, tempo do and Espírito there is a mover. season for the Holy Spirit to Eu posso move. te provar isso And na I can Bíblia, prove that in the Bible. porque Because Jesus Jesus, não era em todos os lugares que ele pisava it was not all the que places that havia he placed his cura foot. e milagre. There was miracles and Muitas healings. das vezes, Many ele times, ajuntava o povo there was e o people povo together, ouvia. and the people would listen. Sabe que a gente não aprendeu a ouvir. You know, we have a problem. We haven't learned how to Nós já queremos entrar hear. no... We always want to start like Jesus, hallelujah, and like flying or something. Pensa um pouquinho. Think with me. Pensa um pouquinho. Think with me. Isso também é engano, viu? That's Achar que a gente deceitful. vai vir aqui todo Think domingo that we're gonna come e o all pastor tem que Sunday, te dar uma palavra and pastor profética has to give a prophetic e word, todo mundo tem que te dar uma palavra and profética, everyone has to senão give a eu não me prophetic word. sinto bem. Oh, I don't feel good. Ué, mas a palavra foi pregada. But the word was preached. Se você não se sente bem And com a if you don't palavra feel good pregada, with the word então, which meu was filho, minha preached, filha, so, my você children, precisa de um encontro you com need an Ele. encounter with God. Verdade ou Encounter não? with Jesus. Is that true? It is. Porque sabe, se eu deixar isso acontecer, Because if I let this happen, nós vamos entrar no molde aqui completamente equivocado. we're gonna be on a very mistaken Daqui a mode. pouquinho nós estamos inventando. We get to domestic things and we're gonna E nós não queremos inventar. we do not want Nós to queremos make things up. nadar nas We águas. want to swim to dive into the waters of Quantos the de Spirit. vocês sabem que aprender a palavra também é nadar nas How águas? many of you know that learn the word is also to Porque a dive into the água na Spirit? Bíblia também representa a Because palavra. water in the Bible also represents the word. Estão comigo? Are you with me? Porque senão a gente vai achar que tem que Because mover toda Otherwise, hora. you're going to think that we need a move from God each and every day, each and every time. Você não acha que o mover da palavra é bom também? Don't you also think that the moving of the word is also precious? Então vou ter cultos que vamos sentar e ouvir a So there palavra. will be services that we're going to sit down and listen to the word. Vamos estudar texto. And we're going to study like texts. Nós vamos escrever e voltar para casa sem uma palavra gonna profética, sem um Write mover. and return home without a prophetic word, but the word of Escuta God. aqui, Hear me out. isso não é um sinal de que a unção foi embora. That's not a sign that the anointing has gone away, has gone. Isso é sinal de ordem. That's a sign of order. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de quê? The Bible says that De our caos. God is a God of like craziness. No. Mas olha, até uma baratinha já chegou aí, ó. Oh my God. Não sei Essa de onde ela cockroach. veio não, mas ela veio Someone assistir o killed me. culto. Ela veio ouvir a palavra, deixa ela aí. Está ouvindo a palavra, não sei de onde ela veio, mas tudo I don't bem. know where it came from. Não se Do not- assustem Do not get scared, com a please, barata. with the cockroach. Pequena ela, pequena. It's a small roach. Leave it there. Presta atenção aqui no texto, no texto. In the Bible, come on. Let's get back to the word. Isso não é um sinal que a unção foi embora. That's not a sign that the anointing has been É só going uma away. parte diferente da mover, It's just a different part of the moving of God. mas também efetiva. But it's also effective. Aí você vai perguntar, And you're funciona, gonna ask me, pastor? Does it work, pastor? Sim. Yes, it does. E tá tudo bem. And everything is okay. Vão ter vezes nas There células shall be times in our groups, que vão in our perguntar cell se groups, teve gente pendurada no ventilador da They're casa de gonna- vocês. if there were people like hanging from the fan, E vocês vão they're dizer, gonna say, não, não teve no, não. there was not. Ninguém pendurado hoje. No one was hanging from the Mas fan. nós sentamos e batemos um papo. But we sat down, we have communion, Nós oramos um pelos we pray outros. one for another, Nós for another, conversamos. we share, we talk, Demos conselhos. we advise, we Recebemos give counsel, conselhos. we receive counsel, E tá tudo bem. and everything is good. Meus amados, a nossa igreja My beloved, our church não está baseada só nos dons. is not based only on the gifts. Deixa eu repetir de Let novo. me repeat that again. A nossa igreja Our church não está baseada só is em not dons. based only in gifts. A nossa igreja Our church está baseada no conhecimento is da palavra. based on the knowledge of the word. O que é o conhecimento da What's the palavra? knowledge of the word. Quem é Jesus? Who Jesus is. Isso é que nós temos que And ensinar. that's what we have to teach. E And o mover de the Deus moving of é God uma is consequência a consequence do ensino da palavra. of the teaching of the word. Porque senão passa de ser um culto a Because- uma reunião de oração. Then it stops to being like a service to a prayer meeting. E aqui não é no domingo uma reunião de oração. And it's not a prayer meeting. É um culto on ao Sunday. Senhor. It is a service to the Lord.
Se você vê a vida de Jesus, If you see Jesus' ele life, sempre ensinou. he always Você não vê ele chegando, "Shara, ba, ba, bu, bem, bu, bem, bem, bem." It was not like crazy, Caiu, pronto, acting like chega. crazy like that. Já vou embora. Vamos para outra Hey, I'm going cidade. away. That's it. Vamos para outra cidade. Já foi feito aqui, não. It was done here. No. Ele movia a atmosfera. He Ele always trazia a moved the palavra, atmosphere. He always porque moved ele the é word e era a because palavra. he is E the ele word. se manifestava, And he will e no meio do manifest ensino, in the midst Deus of começava a teaching, mover. God starts to move. Porque Deus confirma Because a God sua confirms his word. Aleluia. A baratinha foi embora, não quis mais ouvir, não? Vamos repreender ela. Daqui a pouco nós vamos repreender ela, que ela está precisando ser It's gonna repreendida. die. That's it. Vou em você? Tá te atacando aí, em nome de Jesus. Bota essa barata embora. Did it? It's- Vamos ler um pouco de versículos aqui na vida de Jesus? Let's read some verses in Jesus' Vamos lá. life. João 6:2. John 6:2. Então uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Eu acho que eu te dei aí, não foi? John 6:2. A large crowd was following him because they had Matou seen ela. the signs, attesting miracles which he continually Ora por performed ressurreição. on those who were sick. Em Lucas capítulo 21, versículo 37 e 38. Jesus ensinava todos os dias no templo. Luke 21. Ele ensinava. Ele fazia o que a gente está fazendo aqui. Jesus taught every day in the temple. Ele ensinava no And he templo. would teach in the temple. E aí, através do seu And ensino, through his teaching, ele movia. he would move. Porque o meu dom Because my gift e o seu dom and your gift não vai te levar a lugar nenhum sem a shall not palavra. take you anywhere without the word. É a palavra It is the que word vai te formar. that shall strengthen you and shall form you. Então, seja cheio da palavra So be filled with the word e cheio do Espírito. and filled with the Spirit É aí of que God. nós temos que estar. And that's where we have to be. Tá? That's where we Amém? have to dwell. Amen. Aleluia. Hallelujah. É aí que nós temos que estar. That's where we have to dwell. Marcos 1, 22. Mark 1:22. Todos ficavam que They were maravilhados, all in wonder. não com seus milagres, Not with his mas com o miracles, seu but ensino. with his teaching. Ele ensinava He would teach. e as pessoas ficaram maravilhadas. People Por quê? were in awe Diz que não era como os escribas, because it was not like the scribes. porque os Because escribas, the scribes não tinham o Espírito, did not have não the Spirit, tinha a autoridade did not have the necessária authority, the necessary para poder authority ensinar to teach e manifestar. and manifest. Então eles eram teólogos So they were theologians sem experiência. without experience. Sabiam a Theologians. palavra, They knew the word, mas não havia experiência. but there was no experience. Experiência in the word. gera o quê? Experience Testemunho. generates, it bears testimony. Se você teve If experiências you had experiences com a palavra, with the word, você terá testemunho de you vida. also have a life testimony. E é isso que nós temos que gerar. And that's what we have Nós to temos que bear. ter a palavra, We have to receive the word, mas também gerar and we also testemunho have de to vida bear testimony, life testimony, e ter experiências and have com Ele, experiences with him. porque Ele é uma palavra Because viva. He is the living word. Ele não está morto, Ele He's está not vivo. dead, he's alive. Sim ou não? Yes or no? Ele está vivo. He is alive. Então, gente, isso é um engano de uma So, certa maneira, That's a deceitful, it's achar que a gente misleading, it's só tem que deceitful mover no Espírito. that we can only move in the Spirit. Nós temos que também ensinar. We also have to teach. Nós temos que We pregar. also have to preach. E aí deixar o Espírito And Santo then mover. let the Holy Spirit move. Porque aqui ele tem liberdade para Because over mover. here he is free to Mas move as tudo he que Deus wills. faz, But everything that ele God faz o does, que? Em ordem. He does in order. Porque ele não é um Deus de causa, ele é um Deus He's de... not a God of chaos, he's a God of order. Estão me ouvindo? Do you hear me? Está me ouvindo bem o que eu estou falando, Do you gente? hear me well? Of what I'm saying? Que bom, pastor, que está confirmando. Eu fico feliz, né? Olha, em João 8,44, a palavra diz assim, Jesus descreve o diabo So, como John homicida 8:48, desde o the princípio Bible describes Satan as a homicide since the beginning. e pai do engano. And he is the father of lies. Ele não é um engano, ele é o pai. He is not a lie, he is the father of Porque lies. foi ele que... Because he was the first one. O engano é um filhote do pai. The deceitful is
a son or is Então a ele é o child pai da of the mentira, father. So ele he's é o the pai father do of engano. lies, of deceitful. E hoje nós estamos vivendo And dias que a today gente we are living precisa days muito de That we discernimento. do need a lot of discernment. Porque cada vez está piorando mais. Because each and Cada every day vez is vai getting piorar worse. mais porque And Jesus it's está gonna get voltando. worse because Jesus is coming. Está me ouvindo bem? Do you hear me well? Então precisamos So conhecer we a need to palavra, learn the word. mas também precisamos buscar de Deus And we also need o to dom de seek discernimento, from God the gift of discernment para que a gente possa discernir so we can discern aquilo que é verdadeiro, what is true, aquilo que é falso, what is false, aquilo que é ruim, what is bad, aquilo que é bom. what is good. Senão a gente vai estar chamando o que é bom ruim So we're going to do everything on the contrary. e o que é ruim bom. We're going to call what is good bad and what is bad good. Hoje em dia está assim. Today is that way. O povo está chamando o que é ruim bom People are calling what is good e o to que é bom be de Deus bad, eles falam que é ruim. and what is evil, people are saying that is really good. Mas nós não queremos estar aí não, viu And gente? we don't want to be there, people. Nós queremos ter o We discernimento wanna para have discernir. discernment. Então eu oro para que Deus te So dê I pray that discernimento God nesse gives you tempo agora, discernment. para que você So we can discirna discern. e não deixar o And do engano not let chegar aqui também. Deceitful also Eu tenho get orado e in falar, this Senhor, house, and I have been praying, não me God, deixa ser enganado, do not let porque me- se eu do estiver let me aqui leave this land, toda hora tentando Because if I'm produzir here trying to algo, yeah, I like that. To produce something, porque quem produz because who produces é o something Espírito. is the Holy Se Spirit ele of não God. está If produzindo he's no not momento, producing at quem that sou eu para moment, produzir? who am I to Porque produce se eu something? produzir, Because if I eu produce vou te dar o something, que não presta da I'm gonna carne. give you what is venom to you, what is not good. Eita, glória. That's very true. Jesus amado. It is true. É que eu senti que um anjo entrou ali agora. I feel that the Ele está the andando angel aí. of God is like in this place. Nós And it's somos walking doidos, here. viu, gente? Nós somos pregador, mas é pregador da We're preachers, doideira. but we're not like, kind of an oddball. That's no, who you are. I'm not an oddball. Você também não fuja. No, I'm not running. I'm here. But it is true. Não é verdade? It is. It's absolutely true. Não podemos produzir o que o Espírito dá. We cannot produce what only the Holy Spirit can give and can produce. Nós temos que se deixar ser usado We have to let us be used por Ele. by Him. É Ele que Through produz. Him. He is the one that make all things. Amém? Amen. Então vamos nos levantar So rapidinho. let's all stand up, please. Vou pedir alguém para tocar uma musiquinha. I'm gonna Não, ask, você fica aqui comigo. I'm gonna ask someone to play some music. Toca aí uma música, alguém, pelo amor de Jesus. She's going there. Vamos pedir para Deus, Let's ask God. porque a Bíblia fala que nós podemos The pedir Bible os dons. says that we can ask for gifts. Pedir o dom de discernimento The hoje. gift of discernment today. Aí eu já tenho, que bom. Oh, I already have. Good. Então aplique direito. So apply it correctly in the good measure. Senhor, nós te damos graças, Jesus. We give you grace, Jesus. Nós te damos graças, Jesus. We give you grace. Nós te damos graças, Jesus. Give you grace, Jesus. Nós te agradecemos, Pai. We give you grace. Tu és a God. palavra. You are the word. Tu és a palavra, Jesus. You are the word. É a tua palavra. It is your word. É a tua palavra que nos preenche. It is your word. Tua palavra que nos ensina. who teaches. Oh, Pai. Ora sassanda katasiba. There is no one. Mando crosofemende kai. There is no one like you. Aleluia, Senhor. Hallelujah. Não? Hallelujah. Arasokatatapata. Vou pedir para que você se conecte com Deus nesse momento. I ask you to please connect Conecta with God this moment. o seu coração com Ele, Your heart with Him. a sua mente com Ele. Your mind with Him. Mente e coração conectados com Ele. Mind and soul connected to Him. Seja simples, porque Ele é simples. Because it's simple. Diga assim, Senhor, Tell Him, Lord, eu preciso I need de um entendimento of an understanding. sobrenatural. Supernatural. Aqueles que estão assistindo agora, Ones who are
Peça ao Senhor Ask the Lord que toque o seu coração e to te touch dê your heart. esse conhecimento, porque nós temos o conhecimento do homem Because we have the knowledge e o of conhecimento de Deus. God's wisdom. Então vamos pedir o de Deus. Let's ask God's knowledge. O de homem, você vai para a escola, As knowledge you can go to school, você vai para a faculdade to university, e você pode ter. and you can have it. Mas o de Deus, God's wisdom, você tem que pedir. you need to ask. Então peça a Ele: So ask Him, Senhor, Lord, me dê give me o entendimento knowledge. nesse tempo que nós estamos vivendo agora. Season that we're living. Isso. Aleluia. This É o Espírito Santo it is the Holy Spirit está movendo neste lugar. moving in this place. Abre o teu coração. Open your heart. Eu gostaria que vocês, eu esqueci de falar algo aqui, que é uma parte profética também. Eu gostaria que vocês que estão em pé, rapidamente, vocês podem colocar as mãos de vocês em uma posição de receber. Todos, all of you, put your hands a position of receive. Okay? This is prophetic. Isso é profético. We are telling God, Estamos dizendo a Deus, I am receiving recebendo, even though ainda que if I don't know. eu não saiba o que Aquilo que vem de Deus é. What comes from God é para nós recebermos. is yours to receive. Aquilo que vem do inimigo, What comes from the enemy, nós ressachamos. we block it. We throw it away. Então continue aí com a mão. So come on, stand. E eu vou dizer uma coisa que ele me disse hoje, ontem. There's something that he told me. Quando eu recebi isso aqui, eu estava assistindo um jogo ontem. I was watching the game yesterday. Estava vendo um jogo. I was watching the game. Nossa, pastor, Pastor, você é carnal, hein? you're very O carnal. pastor também gosta de assistir um jogo de Pastor futebol. does like to watch a soccer game. Mas o dom, But the gift, quando você tem um dom, when you have a gift, ele está sempre ligado com Deus. it's always attached to Deus vai God. mandar você parar o que você está And fazendo God is going to tell you to stop para what ir you're ouvir doing Ele. so you can hear Him. E foi o que Ele fez comigo ontem. This is what He did with me. Yes. Para! Stop. E eu briguei com Ele por alguns segundos. And I fought with É o him. meu Flamengo. My struggle, it's my mango, it's my Faça isso comigo não, Jesus. Don't do that with me. Ele falou, garoto, They said, boy, obedeça, obey. obedeça, porque obedecer é melhor do que o teu sacrifício. Obey is better than to sacrifice and to take heed better than the vanity of God. Continua com a mãozinha para receber. Keep your hands like Tem algo acontecendo aqui nesse momento. happening in this place. Deus está movendo nesse lugar. Moving in this place. Nasonaye sekaba. Nando cofre, mas eita, gratama sou. Something Braço mandecai. Eita glória! moving from God. Me dá um pouquinho mais de voz aqui, pelo amor de Deus. Obrigado, meus santos que estão aí. Aleluia. Louvado seja tu, Senhor. Louvado, olha aí que maravilha. Louvado seja tu, Senhor. Ai, Jesus. Alabassore canta lá e a sébia. Necorosso mandecase, papai. Coloca aí a mão de vocês na posição. Raise your hands to receive. That's the position to receive. Someone I The position to receive, it's a position of surrender. And you are surrendering to your God. When you do this with your hands, you are saying to Him, I am surrendering. Aleluia. Vasole kata sema. Anaye. Sukata. Eita glória. Deus está movendo nesse lugar aqui, está muito forte, viu, gente? Está forte o mistério aqui. Alabassole canta lá e a sébia. Andará sobre a cantear. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eita glória. Fica aí, gente. Fica aí onde vocês estão, viu? Fique nessa posição aí, por favor. Deus está operando. A
A Bíblia fala, quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando Deus está operando, quando os anjos estão operando, quando o Espírito Santo está operando, não há diabo no inferno, não há demônio no inferno, não há homem em lugar nenhum que pode parar a mão de Deus. Manda Kushiba Basi. Aleluia. Ele falou isso aqui, ó, filho meu povo amado será poupado. E ele disse isso aqui, olha só, continua com a sua mão em posição. O dinheiro não é uma solução. O dinheiro é um recurso que eu darei. Então agora eu declaro recursos financeiros sobre as vossas mãos. Não é a solução, porque a solução é Ele, mas são recursos para que você construa, para que você faça, para que você avance com Ele. Eu declaro sobre lá, sobre a Candalaia Sébia, sobre as vossas mãos, recursos de Deus, recursos financeiros. Recebe hoje, pelo Espírito, todo o recurso que você precisa para que você construa no reino de Deus, para que você construa para Ele. Todos os recursos, todos os recursos, todos os recursos, resources, financial resources, recursos financeiros, resource financeira, recursos financeiros, estratégia divina na área financeira, estratégia de como construir o reino de Deus, de como construir estratégias de como construir o reino de Deus, estratégias de como construir o reino de Deus, estratégias. Ah, pastor, mas o senhor não sabe a dificuldade para crente cheio do Espírito, cheio de Deus, com uma palavra do alto. Não tem essa dificuldade, porque se Deus falou, Ele vai cumprir nas vossas vidas. Estratégia. Ele vai fazer como Ele fez com José. A José Ele deu estratégia, e um povo inteiro, o mundo, diz a palavra, não foi só os judeus, não foram só os judeus, mas o mundo veio até Ele, e Ele tinha a solução. Eu declaro hoje nesse lugar, que Deus dará a vós soluções, estratégias na área financeira, para que vocês saibam mover nos tempos que estão por vir. Eu vejo anjos, continua com as mãos como estão. Eu vejo anjos andando nesse lugar. Eu vejo anjos distribuindo pacotes de presente, chaves, documentos. Ele está entregando. Fica com a tua mão na posição que você está agora. Eu vejo ele entregando mala de dinheiro. Eu vejo ele entregando propriedade. Ele está entregando. Recebe.
Recebe agora aquilo que é teu, aquilo que Deus tem para você. Eita glória! Araçore canta lá, seba casai, anaca sobra cabanai, eixa babaçu, braço sabaque, aleluia, anda sobre cababá. Damos graças, Senhor. Começa a dar graça a Ele. Agradece ao teu Deus aí onde você está. Começa a agradecer a Ele, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu recebi hoje nesse lugar. Eu vejo pacotes de presentes de vários tamanhos. Eu vejo chaves de propriedades, chaves de carros. Eu vejo chaves sendo distribuídas nesse lugar. Eu vejo documentos sendo carimbados. Adora o teu Deus aí onde você está. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Adora o teu Deus. Just worship Him, worship Him, worship your God. Give Him all the glory, all the honor. Dá a Ele toda a honra, toda a glória, toda a honra. Eita glória, xanacacê. Eu vejo Deus ativando dons. Está ativando dons aqui. Os 9 dons do Espírito estão sendo ativados nesse lugar. Começa a receber. Recebe os dons. Dons de cura, dons de milagre, interpretação de línguas, dom da fé, discernimento de espíritos. Ele está distribuindo nesse lugar. Ele está distribuindo aqui agora. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Eu não posso dizer que Ele está te dando dom, viu? Quem dá o dom você já tem, Ele já deu de uma certa maneira. É dado por Deus. Mas eu posso dizer que Ele está desatando o seu dom, que você já tem. Você pode pedir também. A Bíblia fala que você pode pedir. Se você não tem, peça: Senhor, eu quero esse dom. Eu vou usar esse dom para tua honra e tua glória. É para honra e glória. É para somente a tua honra e glória. Vamos fazer algo diferente hoje, ó. Tem bastante gente aqui. Você vai buscar uma pessoa, você vai orar por essa pessoa e você vai abençoar essa pessoa. Vamos fazer diferente aqui, tá bom? Porque aí senão vai ficar assim, mas é o pastor que vai trazer. Não, daqui a pouquinho eu tô indo e eu quero que vocês, aqueles que estão aí, olha, que estão assistindo, orem um pelo outro. Estenda a sua mão do lado daquele que está do teu lado, ou da pessoa que pensa na pessoa, se ela não estiver aí, e ore por esta pessoa, para que Deus possa estar abençoando esta pessoa. Então busca, vamos gente, vamos buscar. Busca uma pessoa que está do teu lado.